podemos estar juntos aí com você. Hoje tenho o presente de estar aqui com o pastor Paulo Maróstica, da Comunhão Cristã Shalom de São José dos Pinhais, e o pastor Saulo Hideo Maeda, lá da Comunhão Cristã Shalom de Vitimarsum. E nós combinamos aqui entre nós de bater um papo e trocar ideia sobre discipulado. O que é isso, como nós fomos afetados, como isso afeta a vida da igreja. Então tenho o prazer aí de apresentar, junto aqui está aí o Paulo e está aqui o Saulo. Eu às vezes fico pensando lá na Bíblia, né? Tem o Paulo e o Saulo, quer dizer, o Saulo que virou Paulo, agora eu estou com os Paulo e Saulo junto aqui. É uma alegria. E nós já estamos caminhando, né, Saulo? Quantos anos a gente já caminha junto, Saulo? Desde o dia que você se converteu, né? Desde o dia que eu me converti. Eu me batizei em 95, mas eu calculo desde 93. 93. E o Paulo também se converteu, recebeu Jesus na Comunhão Cristã Shalom. E isso foi mais ou menos em que época? Vai fazer uns 18 anos. 18 anos, já no século passado. Quase isso, né? Caminhada aí. Muito bom a gente poder compartilhar juntos assim. E eu me lembro uma vez numa história, num culto, que Deus me disse assim, corre. Eu entendo, quando Deus fala alguma coisa tem que fazer, né? E aí eu dei uma corrida em volta de todas as cadeiras. E aí eu me lembrei da história do profeta Paulo, que ele tirou só duas ou três vezes, que ele era para tirar 6 vezes as flechas, né? Disse, vou ter que correr até eu aguentar. Eu corri mais uma, corri mais duas, sei lá, nessas corridas, uma dessas eu dei um tapa no Ideu, no Saulo Ideu, como a gente chama ele, daí Deus tocou ele de alguma forma especial, né? Como são as coisas, né? E a gente então tem caminhado já, não é um, não é dois, é uma história de vida, né? A gente tem caminhado junto e tem experimentado. E uma das marcas, é o que marcou as nossas vidas, marcou a minha vida desde o início, é a questão do discipulado. Discipulado um discípulo é um aprendiz, alguém que está aprendendo com o outro. O princípio discipulado, ele é baseado em relacionamento, né, em amizade. Ele não é baseado numa técnica de coaching, nem de mentoria. É um relacionamento de amizade e que abençoa a todos que estão envolvidos. E aí eu queria que o Paulo e o Saulo aí tivessem uma contrapartida, contassem um pouquinho da sua caminhada. E a gente vai conversando aí já devagarzinho sobre o discipulado. Primeiro se apresenta um pouquinho, né? E aí a gente fala sobre como o discipulado marcou a nossa vida. Paulo, começa. Então, eu sou pastor ali em São José dos Pinhais, né? Uhum. Estamos ali há 9 anos e é um prazer estar aqui, né? Falando um pouquinho sobre aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas e fez através do discipulado, né? Uhum. Então é isso, né? Uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso testemunho, tudo aquilo que podemos compartilhar com alegria. Legal, Paulo. E Saulo, fala um pouquinho da sua vida. Hoje eu estou como pastor ali em Vitimarsum. A gente iniciou a igreja em Vitimarsum fazem 6 anos. Agora em junho, nós completamos 6 anos. Finalzinho de junho nós completamos 6 anos. E o discipulado tem feito a diferença na nossa igreja. Como igreja nós temos experimentado algo bem gostoso assim, com o discipulado. Legal. Então vamos falar um pouquinho assim como nós fomos marcados no discipulado, né? Eu fui numa leitura de um livro chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, um argentino. E na Argentina, ali no final dos anos 70, eles tiveram um movimento de avivamento muito forte. E ele escreveu o livro O Discípulo. E o livro, na verdade, era uma chamada, assim, de uma consagração a Deus e uma caminhada de entrega. Não é uma caminhada de sentar no banco da igreja, uma caminhada de entrega, de relacionamento com Jesus, né? Então me marcou e disse, isso eu quero para a minha vida. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser alguém que anda com Jesus, né? E aí depois eu aprendi como é que eu faço isso em grupos pequenos, né? Aí o testemunho do pastor Paulo Yonquichô,
depois virou David Yong Kishore, né, assim, e ele lá na Coreia, ele edificou toda a igreja baseado em grupos familiares. Então, o discípulo, o relacionamento pessoa a pessoa, depois ele é complementado no grupo familiar. E aí eu voltei com esse negócio no coração, assim, depois dos meus estudos, e disse, eu quero fazer discípulos, como é que eu faço, né? E aí me deram o trabalho de trabalhar com adolescentes, e aí eu fui aprendendo, e eu sempre conversei com Deus assim, a multidão eu fico meio perdido com muita gente, mas trabalhar assim, de conversa, aí eu me sinto bem à vontade, e eu percebi que a conversa individual, ela na sequência, ela é muito mais forte do que trabalhar uma multidão, né? O fruto é muito mais consistente. E aí eu fui atrás de pessoas que me discipulassem, né? Eu cheguei ao meu pastor, por favor, me discipula. Ele disse, não sei como é que faz isso, como é que se quer? Eu quero sentar e bater um papo contigo. E eu tive sempre dificuldade de achar pessoas que me discipulassem, então eu sempre corri atrás de pessoas pedindo por favor. Viajava às vezes para Blumenau para ser discipulado por um pastor lá de Blumenau. Depois aqui em Curitiba com outro pastor, sempre fui quase que a caça, né? E a ser discipulado. E hoje eu caminho ali com aquele que foi um dos adolescentes que sentou comigo na mesa. Eu discipulei ele e hoje ele me discipula, né? E hoje eu discipulei o meu próprio discipulador, se dá para dizer assim, né? A gente caminha num caminho de amizade, de relacionamento, né? Então foi muito importante isso para mim, né? E eu não sei se vocês têm perguntas sobre isso, ou vocês querem contar como é que vocês foram impactados na questão de discipulado, né? Ou como é que vocês observaram até a minha própria vida nessa dinâmica. Podia trocar uma ideia sobre isso. Saulo, como é que foi para você? Eu fiquei um período afastado assim da igreja, até nessa vez que você contou de você correr, eu tive uma experiência mesmo com Deus ali. Interessante que eu estava fora da igreja, estava sentado na praça e eu escutei uma voz assim, vai para a igreja. Uhum. E aquele dia eu fui, e eu fui pensando assim, eu preciso que Deus se revele. E foi no dia que você correu. Uhum. Foi uma das únicas vezes que eu escutei audivelmente a voz de Deus assim, vá para a igreja. Peguei a bicicleta emprestada, fui. Nisso eu já sabia que tinha um rapaz que era o Thomas, né? Alguns conhecem ele aqui na igreja. Ele estava orando pela minha vida, para que eu voltasse, e eles me levaram para o encontro. Quando eu voltei do encontro, fui extremamente impactado no encontro, assim. Só que não estava disposto a mudar de vida, assim. Assim, jovem, né? Tinha 21 anos. Falei assim, legal o encontro, mas não estava muito disposto, assim, a mudar de vida, nem sabia como fazer isso. Uhum. Fiz o pós-encontro, tive mais uma experiência assim sobrenatural. E nisso o Thomas ele encostou e a gente começou a fazer aquele discipulado dos livros. Uhum. A gente fez o primeiro Firmando o Compromisso, depois o Bem-vindo à Família. Uhum. E esses livros, a dinâmica com esses livros me firmaram na caminhada. Com o Thomas, sabe que tem uma conversa interessante, eu levei uma vez uns 4, 5 jovens junto com o pastor Werner aqui da Comunhão Cristã Shalom, nós levamos para um retiro, daí introduzimos o discipulado, introduzimos o trabalho em grupos pequenos, e daí eu fiz uma dinâmica com eles, depois entreguei no Thomas, né? Aí o Thomas se atrapalhou na liderança, a reunião foi meio assim, ele saiu dali, ele disse, isso aqui não serve para mim. Não, Thomas, que é isso? Vamos lá. Ele se tornou um excelente discipulador na sequência, né? Ajudou muitas pessoas, né? Hoje está no Canadá, está servindo lá a igreja lá no Canadá. Mas que bom que ele foi bênção na sua vida, né? Foi bênção. Assim, um cuida de um, depois que cuida do outro, né? Muito, muito interessante. Muito bem, e na sequência, assim, o discipulado, como é que mexeu com você, assim, depois do Thomas? No discipulado, algo assim que marcou, por exemplo, algo que marcou do livrinho, que eu lembro até hoje, assim, a gente estava sentado ali onde era o antigo templo, ali depois virou a fábrica ali, a gente estava sentado e
uma das matérias era como você via a Deus, que você tinha que escrever no Bem-vindo, no Firmando Compromisso. E por relacionamento com meu pai, a maneira que eu tinha um relacionamento com meu pai não era muito boa, assim, eu sempre via Deus como um Deus carrasco, assim, ou alguém pronto para te punir, né? E eu me lembro de ter escrito isso e a conversa, e nesse discipulado eu lembro desse dia de mudar a minha maneira de ver a Deus, assim, de entender, assim, lógico, não é uma mudança completa, mas foi um passo a mais, né, para o entendimento de quem era Deus. E isso foi no discipulado. Depois, nos grupos familiares, depois, além de ser discipulado, começar a discipular também. Começar a discipular foi outro passo. Ganhar pessoas para Jesus, né? No começo, assim, eu tinha muito desejo de ganhar pessoas para Jesus, né? Ganhei alguns amigos meus, tive a possibilidade de discipular eles, né? O Elcio, o Montanha. Hoje são líderes na igreja, né? Pastores, pastores já. E esse processo de discipular eles também foi... Então, me ajudando muito. Quando se fala em discipulado, se fala nesse sentido, sim, de sentar e conversar. Estar junto. De 2 a 2, né? E em ser mais pessoal, né? Um com o outro. Muito bom. Paulo, como é que mexeu contigo, assim, o discipulado? Como é que esse assunto tem queimado no teu coração? Então, para mim, assim, eu lembro que logo que eu iniciei minha caminhada, né, em Cristo Jesus, e houve algumas pessoas que marcaram a minha vida, né? Foram alguns líderes ali. Um deles foi o João, depois, né, primeiro foi o Herman, depois o João, depois o Charles. E, né, hoje caminhando com o pastor aqui, o pastor Arno. Então eu vejo assim, eu aprendi muito através do exemplo, né? Para mim o discipulado que marca bastante é essa questão do exemplo, né? A questão de enxergar, né, neles, né, homens de Deus, né? Pessoas que amam a obra de Deus. E naquele período que eu estava chegando, né, a questão do amor pelas pessoas, né, o tratar, né, eu cheguei com depressão, cheguei sofrendo bastante quando eu entreguei minha vida para Jesus e fui acolhido, né, e isso transformou minha vida, né. Então eu vejo quanto o discipulado ele é precioso, porque muitas vezes eu chegava ali chorando, desanimado, né, recebia uma palavra do discipulador ali, fortalecendo, gerando fé, né, eu via eles orando, a forma como eles oravam, né, eu via eles no domingo, na celebração, então eles para mim foram um exemplo, né, de seguir Jesus. O discipulado é isso, né? A gente vai aprendendo meio por observando, conversando, Sim. trocando vida, trocando histórias com exemplos, né? Observando como aquele que está discipulando, como ele vence os problemas dele, né? Verdade. E como ele ajuda a gente a vencer os nossos, né? Sim. E isso faz com que você, né, como o Saulo falou, né, faz com que você tenha vontade de discipular alguém. Você tenha vontade de ajudar outra pessoa, né? E nós sabemos que Jesus foi o maior exemplo, né, de discipular, de amar, de caminhar junto, né, de ter essa comunhão. Então isso eu creio que é o que move, né, a igreja em relação ao crescimento, em relação às pessoas estarem mais juntas, caminharem mais juntas, né? Então foi assim, tocou bastante minha vida em relação a essa questão do discipulado. E é diferente, né? A gente está trabalhando com um grupo, assim, com um grupo grande de pessoas, ou sentar e conversar 2 a 2, né? Sim. Às vezes o homem, por natureza, ele é um pouquinho dissimulado, né? Ele não quer entrar numa conversa pessoal, né? E no 2 a 2 não tem como, né? Daí tem algumas coisas que a gente vai conhecendo e vai conseguindo abrir, né, o coração. É sempre importante. Eu percebo assim que as grandes transformações elas acontecem quando nesse orar, nesse abrir o coração na conversa, né? Muito bom. Então a gente tem experimentado isso na nossa vida e tem feito toda a diferença. E assim como pastores de igreja estão cuidando de aí 100, 200 pessoas, como é que tem sido aplicar isso junto na igreja? Como é que vocês têm visto o fruto assim?
Porque nem todos se apetece, né, de sentar e conversar com alguém, sempre tem uma resistência para isso, né? Como é que tem sido assim tua experiência na igreja local, Saulo? Quando a gente iniciou a Comunhão Cristã Shalom de Vitimarsum, a gente começou primeiro com os grupos familiares. Daí começou com um grupo familiar, ele foi crescendo, daí a gente introduziu os livros de discipulado, o Firmando Compromisso e Bem-vindo à Família. E daí a gente teve o outro passo, que é o discipulado 1 a 1, assim, né? De sentar com a pessoa, estar com a pessoa. E se tornou mais intenso nos últimos 3 anos e meio, assim. A gente tem sido bem intenso nisso. E o que tem acontecido é a gente ver o crescimento das pessoas. Espiritualmente, hoje eu tenho uma liderança que cresceu espiritualmente. Eu até falo para eles, vocês talvez não vejam a diferença em vocês, mas quando eu olho para a maioria daqueles que estão sendo discipulados há 2, 3 anos atrás, hoje eles já não são mais as mesmas pessoas. Eles cresceram em fé, eles cresceram nas suas dificuldades. Houve muita restauração. Houve muita restauração nos casamentos, houve muita restauração na vida das pessoas, porque... Você entra em assuntos mais particulares, né? Sim, eles conseguem se abrir. Hoje eu tenho, assim, certeza que daqueles que eu discipulo, eu tenho o coração deles. Eles não são mais um personagem. Quando a gente fazia grupo de apoio para codependentes químicos, a gente tinha uma máxima que a gente sempre falava: a primeira conversa nunca é verdadeira. A pessoa vem para o grupo, vem para a conversa, as primeiras conversas nunca são verdadeiras, porque as pessoas não estão acostumadas a se abrirem. Elas vivem um personagem. Até aquele personagem se diluir e você encontrar a pessoa dentro dela mesmo, é um processo de conversa, de estar junto. Daí, de repente, você começa a entender, começa a compreender, a pessoa começa a crescer. Uma coisa interessante nesse processo é que o discipulado você não... você está querendo servir a pessoa, ajudar a pessoa, né? Não está querendo mandar, nem dominar ela, né? Às vezes tem um erro de procedimento, inclusive, né? Que a pessoa quer dominar o outro, dizer que pode, que não pode, como tem que viver, e não é isso, né? Não. É você ajudar a pessoa a se descobrir em Deus e a crescer em Deus e ela deslanchar no chamado de Deus na vida dela, né? Eu gosto daquele... Paulo fala, né, que Deus ele tem tesouros depositados em vasos de barro. E às vezes você olha para a pessoa, é um vaso de barro. O nosso papel como discipuladores é sacar esse tesouro, encontrar o tesouro. E geralmente as pessoas elas usam máscaras porque elas foram machucadas, a vida que vivem elas não são aquilo que Deus criou elas para ser. E quando a gente descobre isso, a gente consegue sacar isso. E quando saca e a pessoa entende o propósito dela, ela começa a compreender que onde ela foi ferida, Deus vai usar ela para curar, que tem algo de valor na vida dela, ela começa a se deixar tratar, né? E daí não tem a ver com dominar, né? E sim servir para que isso saia de dentro, né? E a pessoa possa sair e falar, tem algo de Deus em você. Deixa que isso flua, né? Eu entendo que o nosso papel como discipulador é encontrar esse tesouro, né? No final das contas, quase que a gente é um facilitador, né? Sim. Eu às vezes digo assim, a gente é que nem um sinal de trânsito, né? Olha, por aqui, é por aqui, por aqui. Para que as pessoas tenham uma experiência com Deus, tenham o seu relacionamento com Deus, né? No final a gente facilita, né? A gente está servindo a pessoa para que ela cumpra o seu propósito. O discipulado nunca é dado para dominar uma pessoa. Não, você tem que ligar para mim antes de tomar uma decisão. Esse não é o propósito. Às vezes você não pode comprar nada sem antes falar comigo. Isso não é discipulado, né? É liberar a pessoa para o que ela foi chamada, liberar a pessoa para que ela viva o propósito de Deus na vida dela, né? É isso aí. Aí também, né, pastor, entra essa questão de criar um ambiente seguro, né? Isso. Onde a pessoa ela possa abrir o coração, né? De repente a pessoa ela está caminhando com Jesus e ela está numa situação de um pecado ou uma tentação e ela ter essa tranquilidade de poder abrir o coração para o discipulador
né, de receber uma palavra, uma oração, dela poder abrir ali, né, confessando, né, o seu pecado, né, até a questão ali, né, que a gente vê muitas pessoas nessa questão, eu confesso o meu pecado para Deus, né, e ali quando a pessoa realmente confessa o pecado dela para Deus, né, Deus perdoa. Mas quando nós confessamos para os nossos irmãos, nós somos curados, né? Tiago fala sobre isso. Tiago 5. Então a pessoa, né, ter essa confiança, né, de poder abrir seu coração, de poder saber que ali ela pode encontrar uma cura, um refrigério para a sua vida, né? Esse processo de confiança, de abrir o coração, é um processo que ele falou, né? Tem que ir devagarzinho, desconstruindo, até o discípulo começar a abrir o coração. Né? Então é um tempo de ganhar esse espaço, ganhar essa autoridade, a pessoa se sentir segura com a gente, né? Sim. Isso foi um processo que a gente passa e que quem se chega também passa, né? Tem que dar um tempo ali. Primeiro vem olhando de lado, assim, será que eu posso confiar ou não, né? E o interessante é que quando a gente conta os nossos testemunhos, né? Nossa história, como abre o nosso coração, a pessoa começa a se identificar, né? Eu sempre digo assim que a história, quando a gente compartilha histórias, é que a gente começa a se identificar um com o outro. Isso aconteceu comigo também. Puxa, ele passou por esse perrengue. Então, eu não sou tão feio assim, né? Eu posso abrir também o meu coração. Essa dinâmica é forte, é importante, né? Sim. Que você falou de trabalhar essa parte de confiança, né? Até abrir o coração, né? É um processo, né? Que vai sendo construído, né? Então, a pessoa, ela abre o coração dela porque ela tem confiança no seu líder, né? No seu discipulador. E aí a questão até mesmo, né, que a gente, né, sabe que muitas vezes a pessoa ela tem medo de que o discipulador possa contar para outra pessoa aquela situação, né, abrir, né, mas quando cria esse vínculo, né, de caminhar juntos, né, de confiança, de confiança, e isso vai gerando cura, vai libertando, né, e vai levando o discípulo ao crescimento, a uma maturidade, né, que na realidade a questão do discipular é levar a pessoa a uma maturidade dela, não ser só um filho espiritual, mas se tornar um pai espiritual, né? Onde ele venha discipular outros, onde ele venha cuidar de outras vidas, né? Eu vejo que esse é o nosso papel, né? De como discipulador. Muito bom. Então, qual é o fruto que você tem observado assim na igreja com os teus aí, que você tem? Você tem aqui quase uns 10 casais, né? Que você caminha assim mais perto, né? Hoje nós estamos discipulando 10 casais. Assim, eu vi o crescimento deles, assim. A consolidação da fé, o crescimento, a desconstrução do personagem, a desconstrução daquilo, daquela casca que a pessoa vive, né? É uma desconstrução. Hoje a gente consegue compreender quem eles são, assim, o propósito de Deus, o projeto de Deus na vida deles. Uma coisa que eu até falei esse domingo agora, eu falei que quando a gente chega na vida de uma pessoa, a pessoa pode estar vivendo uma fase e ela não é aquela fase. Às vezes a gente vai encontrar as pessoas na pior fase da vida delas, mas elas não são aquela fase. Quando a gente entende isso, a gente entra junto com elas para levar elas para perto do propósito. Quando elas começam a entender o propósito, elas vão se consolidando. Ela se consolida na caminhada porque ela entendeu, principalmente, que Deus tem um chamado para a vida dela. Deus chamou ela para algo. Ela encontra o sentido para isso. Quando eu olho para esses casais que a gente está discipulando, eles encontraram o propósito, eles encontraram o chamado. Até no começo, no último grupo familiar que a gente reuniu no ano passado, eu falei para eles assim, eu entendo que uma parte do propósito na vida de vocês eu cumpri. Hoje eu olho para vocês e eu entendo que vocês não desviam mais. Vocês entenderam. Vocês compreenderam o reino de Deus, então vocês não desviam. O nosso coração já não está pensando assim, cuidado que ele pode desviar, né? Tem que cuidar. Não, eles já entenderam o propósito. Já estão num outro nível de maturidade, né? Sim, não desviam. E você já tem descoberto alguns pastores entre eles, sim, né? A gente formou... Já tem que se consolidando, né? A gente formou o Johnny e a Mário, né? Que abriram a igreja em Campo Largo. Então pegamos eles do começo ali, discipulamos eles, ordenamos eles pastores.
Tem agora tem mais um casal que lidera os jovens da igreja, que no aniversário da igreja vão ser ordenados pastores. Olha. Já são E aí tem mais deles, né? Vai ver o processo, tá um processo de construção, de multiplicação de liderança, né? Quando você olha para Jesus, assim, ele diz, né, abertamente, ó, quero que vocês façam uma coisa, que vocês vão e façam discípulos, né? Ensinando a guardar, batizando, né, e ensinando a guardar. Até eu acho, esses dias Deus estava falando comigo sobre o batizar. Às vezes a gente pensa só no ato do batismo nas águas, né? Que é um passo importantíssimo para a pessoa consolidar a sua caminhada. Mas o batismo, ele é uma imersão. E quando a gente leva pessoas a terem experiências com Deus, né, elas vão tomando experiências, vão imergindo, tomando o jeito de Jesus, né? Isso é o discipulado, levar pessoas a ter experiências com Deus, né? Quando você ora com a pessoa, quando você leva ela para orar, quando você incentiva para pregar, quando você faz um passeio e daí tem uma experiência com Deus, né? E aí ensinando a guardar tem isso, como é que eu trato com a minha esposa, como é que eu trato com minhas finanças, essas coisas naturalmente a gente vai compartilhando e conversando Sim. um com o outro, né? Na realidade, né, pastor, também é levar a pessoa a morrer, né? Morrer pro eu dela, para as vontades batismo, dela, né? E aí, através da palavra de Deus e os princípios de Deus, né? Essa pessoa, ela vai, o velho homem, né? Ela vai deixando de viver a velha criatura e vivendo a nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, ela se torna uma nova criatura, né? Então, é levar a pessoa realmente para morrer para si e viver para Cristo, né? Isso aí. É uma das experiências que a gente tem, às vezes, no discipulado. A pessoa vem assim, senta, começa a conversar. Pastor, isso. Já sei o que o pastor vai falar, pastor. Sei que você vai falar para mim morrer. Chega um ponto que o próprio ela vai falando e ela mesma vai se ministrando. Eu já sabia, era para mim morrer, né? Você morrer. Poxa, não. O processo da entrega, né? É interessante o discipulado nessa dinâmica que você vê isso acontecendo, né? E quando o Senhor Jesus, ele não disse assim, ide fazer frequentadores de culto, né? Ou às vezes a gente tem uma vez uma história, o que você faz aqui na igreja? Eu sou assistente, eu fico assistindo o culto. Jesus não mandou fazer assistente de culto, né? Ele mandou fazer discípulos. E aí, naturalmente, o que acontece? O culto ele é diferente, né? Porque as pessoas já chegam com propósito, né? Já chega para servir, para trabalhar, já veem os desafios, já participam do processo, né? E conta para nós um pouquinho, assim, Paulo, como é que você vê isso, a importância do discipulado na igreja, assim, acontecendo, como é que você vê isso? Então, para mim, hoje ali, né, nós temos colocado em prática essa questão do discipulado, né? E também estamos ali estudando os 2 livros ali, né? Firmando compromisso e Bem-vindo à Família. E aí também, né, o discipulado 1 a 1, é onde nós temos caminhado, né, e de alguma forma temos motivado um ao outro e também essa questão dessa mentalidade da própria igreja, né, de não só também os pastores, né, discipular. Muitas vezes a pessoa chega, traz um convidado e ganhei uma vida para Jesus, pastor, né, se vira, a ovelha é sua, cuida, discipula. Não, eu creio que... Isso é normal da mentalidade das pessoas, né? Sim. Levar o pastor, daí eu fiz a minha parte, é o pastor que se vira. Mas eu creio que, né, essa mentalidade, né, ela precisa, na realidade, ser mudado, né, na igreja, né? Cada um formando discípulo. A pessoa trouxe um amigo para a igreja, então você vai cuidar, você vai discipular, você vai ser exemplo para essa pessoa, né? Então eu vejo que é uma cultura, né, que precisa falar mais sobre isso, né, dentro da própria igreja, para que as pessoas possam ter alegria, né, do discipulado e ter o prazer de ajudar o irmão chegar na igreja e crescer espiritualmente, e levar essa pessoa, na realidade, também a ter um encontro genuíno com Cristo, né?
essa dependência não do discipulador, né? Nós como discipuladores levar essa pessoa, a pessoa chega até você, né? Você tem as suas boas ideias, você já viveu algumas experiências, mas levar ela a depender de Jesus, não depender de mim, da minha pessoa, né? Isso é o processo de levar para a maturidade, né? Sim. Às vezes eu falo sobre educação de filhos e normalmente o primeiro pensamento assim, eu tenho que ensinar meu filho obediência. O meu alvo é a obediência, meu alvo não é a obediência, meu alvo é a responsabilidade, né? Sim. Então tem a fase da obediência e no discipulado também é assim, né? A gente precisa às vezes ensinar simplesmente, ó, faça assim, 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 a pessoa vai entendendo com a fase, ela começa a perguntar, mas por que isso, por que aquilo? E aí ela vai assumindo a sua responsabilidade, né? E quando assume a responsabilidade no reino de Deus, que Deus espera, que a gente cuide um do outro, né? É aquela conversa bem antiga, né? Que Deus pergunta para Caim, né? Cadê teu irmão? E eu conheço que o meu irmão, o que eu sou? Agora tem que cuidar. E Deus considera, você precisa cuidar do meu irmão, né? Cadê teu irmão? E outra passagem que é interessante, que Jesus, quando trata com Pedro e restaura Pedro, né? Ele diz, Pedro, você me ama? Ele diz, eu amo, então cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas para mim, né? Então nós temos um chamado não só dos líderes em si, mas da igreja como toda, a gente se cuidar um ao outro e ajudar, né? O discipulado ele tem essa dinâmica de fazer uma sequência, né? Para não sobrecarregar ninguém. Paulo ele fala lá em 2 Timóteo, né, 2:22, Paulo, ele diz para Timóteo, segunda geração, o que você aprendeu de mim, Timóteo, né? Você confia a homens fiéis, que sejam idôneos para acompanhar outros. Então você tem 4 gerações. Você tem Paulo, Timóteo, pessoas fiéis e os outros, né? E o discipulado ele tem essa sequência. Quando na igreja a gente consegue construir uma cadeia assim de crescimento, a nossa capilaridade, a nossa capacidade de abençoar pessoas é muito maior do que uma pessoa querendo cuidar de todos, né? É muito difícil, né? O pastor diz que depende da habilidade do pastor, mas 100, 200 pessoas, 300 numa estica ele consegue cuidar, mas daí ele se explode, ele se queima no ministério, né? Ele não consegue cuidar de todo mundo. Então quando ele é focado em um grupo menor de pessoas que ajudam ele, né? Eu digo assim, cuide de 3. Esses 3 cuidem de mais 3, esses 9 cuidem de mais 3, esses 27 cuidem de mais 3, esses 81 cuidem de mais 3, né? Se eu somar 1, 2, 3, essas 4 gerações, tenho 120 pessoas. E com esforço, entre aspas, mínimo, né? Estou cuidando de 3. Né? Então a força de multiplicação é muito maior no Evangelho, né? Quando a gente consegue cuidar de pessoas. Sim. Muito bem, foi muito bom o papo aqui hoje com o Paulo e o Saulo. E queria que a gente fizesse umas considerações finais. E nós temos aí várias pessoas do mundo todo que estão nos acompanhando e que estão perguntando o que é esse negócio de discipulado, como é que isso acontece e que palavras que a gente podia compartilhar para fechar esse assunto de ser e fazer discípulos, né? O que vocês me dizem? Se você não está sendo discipulado, procure um discipulador. Vá à caça, achei alguém. Ache alguém para te discipular. Se você já está sendo discipulado, encontre alguém para você discipular. Passe de fase. Quando na criação, né, eu gosto também de citar esses 4 fases. Primeiro, na sua vida, se frutifica, né? Mas aí você tem que entrar, multiplicar, abençoar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? E aí você enche a terra, quer dizer, vai multiplicando o processo, né? Até se tornar um modelo na 4ª geração. E aí, Paulo, o que você diria? Bom, eu quero motivar, né? Nós temos o maior exemplo de Jesus Cristo, né? Então eu creio que isso
esse mesmo Espírito, né? Jesus partiu e deixou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós, né? E da mesma forma como Jesus deixou um exemplo para nós, né? De discipular, de caminhar junto, de andar mais uma milha, de amar, eu creio que isso faz toda a diferença, né? No propósito da igreja, né? No propósito que Deus tem para nós, né? E é uma ordem, não é eu quero, não quero. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão, é uma ordem, né? Então vamos receber essa ordem e cumprir, né? Então é isso. Esses dias eu estava meditando e de repente eu percebi assim Deus falando comigo: eu não quero que se interprete o meu caminho, eu quero que você me siga. A gente com o tempo a gente quer ficar interpretando e vendo, né? E às vezes a simples obediência, né? Sim. Vá e faça discípulo. A pergunta não é o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer discípulo. Agora a minha pergunta é só o como, né? Como é que eu faço? Com quem que eu faço? É justamente isso. Eu preciso ser discipulado, eu prezo por isso, eu valorizo isso, eu corro atrás, eu mexo com isso, né? Para que eu preciso, porque o que acontece? Eu já estou aí, eu já conto quase em décadas, né? Estou chegando a quase a 4ª década. E como é que a gente se mantém ano após ano, lutando as mais diversas experiências de vida? Como é que a gente se mantém? Quando a gente tem alguém que cuida da gente, né? Que a gente possa desabafar e dizer como é que você está, como é que eu estou, como é que eu trato com isso, daí receber uma palavra de encorajamento, de direcionamento. Essa parte sempre foi importante assim de sustentação, né? Porque é muito fácil, se a gente anda sozinho, desanimar e de repente acha que todo mundo está com um complô contra a gente, né? Ou às vezes sentimento assim, estão me descartando, né? Já está na idade, já estão me descartando. E quando a gente anda junto, sempre tem um valorizar o outro, cuidar o outro. E uma das coisas que me causa muito prazer é como sentar com o Paulo, bater um papo com o Paulo, sentar com o Saulo, conversar com ele, sentar com aqueles que são perto e interagir. Eu percebo que Deus me ministra muito quando eu converso, assim como uma conversa agora aqui, Deus ministrando e renovando as forças, o ânimo, né? Então, o discipulado é uma joia da coroa do Senhor Jesus que Ele compartilhou conosco, né? Ele fez e Ele disse, agora vão lá e façam. Então, agradeço ao Paulo, agradeço ao Saulo pelo presente, Pastor Paulo ali em São José dos Pinhais. Você está o endereço em São José dos Pinhais, como é que é mesmo? Rua Alfredo Pinto, 1366. 1366. CC Shalom, São José dos Pinhais. Se procurar lá no Face, você vai encontrar. Em Vitimarsum, o endereço lá é na colônia Vitimarsum. É na colônia Vitimarsum, na única rua asfaltada da colônia, sem número ainda. Sem número. Mas vai andando lá, passando os cafés, de repente você acha uma placa lá, Comunhão Cristã Shalom. Eu também encontro no Facebook, né, nas mídias sociais, no Instagram. E nós estamos aqui em Curitiba, na Rua Cascavel 750. Seja muito bem-vindo a participar aqui no Boqueirão. Então, um forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar e seja um discípulo e faça discípulos. Deus abençoe. Amém.